Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Jefferson Sbardella. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos que a gente posta semanalmente aqui para vocês, onde vocês sabem, o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Eu trouxe um assunto hoje para a gente tratar, que é a análise da matrícula imobiliária. Como é que a gente faz a análise da matrícula para ver se está tudo certo, para ver se aquele documento do imóvel realmente está em nome da pessoa que está eventualmente transacionando imóvel, vendendo ou comprando. Então, como é que a gente faz essa análise? Primeiro ponto, antes de entrar na análise da matrícula, eu quero dizer para vocês que o documento oficial de um imóvel é a matrícula imobiliária e não, como muitos pensam, a escritura pública. A escritura pública é apenas um título translativo, é o meio pelo qual você faz o registro. Então, por exemplo, uma compra e venda, ela é feita por escritura pública, via de regra, tem outros meios, mas a regra é que seja por escritura pública de compra e venda, e essa escritura pública ela deve ser registrada, então, para que o comprador adquira a propriedade. A regra no nosso direito civil brasileiro é que a pessoa só adquire a propriedade quando ela registra, daí aquele ditado, né? Só é dono quem registra. Então, a pessoa registrou a escritura pública junto à matrícula, ela adquire a propriedade desse imóvel. Ou então, direitos reais que você vai gravar na matrícula, um direito real de garantia, por exemplo, uma hipoteca, uma anticrese, uma alienação fiduciária, uma penhora, por exemplo, tudo isso vai gravado na matrícula do imóvel e passa a ter validade apenas com o registro. Se o juiz, por exemplo, num processo de execução, ele defere a penhora de um imóvel, aquele documento, aquela decisão do juiz deferindo a penhora, ela só vai se tornar execuível futuramente se realmente for gravada essa penhora lá no registro imobiliário. Então, se não for gravado, não tem validade alguma. Para que seja um direito real, precisa ser gravado. A mesma coisa, uma hipoteca, um direito real de garantia hipotecária, por exemplo. Você faz um contrato de hipoteca, se você, credor, não registrar essa hipoteca na matrícula, seu contrato só vai ter validade de direito pessoal, que é muito diferente de uma validade de direito real, por exemplo. A sua garantia é completamente diferente, para que você tenha realmente a efetividade dessa garantia, para que ela seja um direito real, você precisa levar a registro na matrícula imobiliária. Então, quais os cuidados que você tem que ter, digamos que você seja advogado ou advogada da parte que está comprando um imóvel, e aí chega a matrícula do imóvel que você vai comprar, que o seu cliente vai comprar, e você tem que analisar quais os cuidados que você tem que ter. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: na matrícula imobiliária, naquele documento, né, normalmente são várias folhas em papel A4, que você tem que analisar? Primeiro ponto, no início da matrícula, você vai ter qual o cartório, qual o ofício de registro de imóveis, que aquele imóvel está, então, registrado, inscrito. Você vai ter os dados, as características do imóvel, ali naquela primeira parte, as características do imóvel, a data de abertura daquela matrícula. Então, procure verificar se aquela matrícula é uma matrícula nova, se é uma matrícula antiga. Se for uma matrícula nova, de repente, vale a pena você pegar a matrícula anterior para conferir. Então, você tem como pegar a matrícula anterior, como saber a matrícula anterior, olhando lá no registro anterior. Ali naquela primeira parte, naquele primeiro quadrado ali da matrícula, tem ali o registro anterior, a matrícula anterior. Então, se for uma matrícula nova, às vezes vale a pena você pegar a matrícula anterior para dar uma conferida também. O proprietário que vai constar ali naquele primeiro pedaço da matrícula é o primeiro proprietário. Então, você tem que ter cuidado com isso, para você saber qual é o proprietário, não é ali que você vai analisar.
aqueles primeiros dados ali, aquele primeiro quadrado, antes do primeiro registro ou da primeira averbação, aquilo ali vai ficar fixo ali, aquilo é imutável. Aquele pedaço da matrícula é imutável. Para você conhecer a matrícula, para você saber o que tem registrado, o que tem averbado, quem é o proprietário, qual a descrição do imóvel, não é ali exatamente que você vai conferir. Por quê? Porque a descrição pode ter mudado. Digamos que a pessoa digamos que seja um terreno e a pessoa venha a fazer uma retificação de área. Essa retificação de área vai estar lá embaixo numa averbação. Então, você tem que ter cuidado, não necessariamente aquela descrição que consta ali é a correta. Outra coisa, às vezes, quando é loteamento, ali vai ter a rua L, rua D, rua C, não vai ter o nome da rua ainda. Vai ter o nome da rua averbado lá embaixo, em algum local. Então, você tem que procurar. Se for um terreno ainda, digamos que seja um terreno, ali na descrição inicial, só vai ter o terreno. Não vai ter os dados da construção, porque normalmente a construção é feita depois e é averbada na matrícula. Então, você tem que conferir toda a matrícula para ver se tem construção sobre aquele terreno. Isso se for um terreno, que pode ser, claro, de um apartamento, para você verificar o nome da rua, a inscrição imobiliária, tudo isso vai averbado depois, não naquela parte inicial. Se for um apartamento, verifique se esse apartamento ele não está em construção, por exemplo. Se ele estiver em construção, vai ter que ter uma averbação na matrícula, porque a matrícula pode ser aberta quando a pessoa entra com a incorporação, é uma opção do incorporador já abrir as matrículas imobiliárias. Então, pode ser que já esteja aberta a matrícula daquele apartamento que está em construção ainda. Aí vai ter que ter uma averbação ali dizendo que ele está em construção. Então, são todos os cuidados que você tem que ter. Eu anotei aqui, então, alguns cuidados essenciais para que você analise. Você tem que verificar, primeiro ponto, quem é o proprietário do imóvel. Se você está assessorando um comprador e o vendedor se apresenta como proprietário, ele vai trazer uma matrícula para você analisar, tem que ser uma matrícula atualizada, com negativa de ônus, com negativa de ações repersecutórias. Tome esse cuidado, tá? Outra coisa, verifique. Então, o primeiro ponto, antes de analisar quem é o proprietário, verifique se a matrícula está com negativa de ônus e com ações repersecutórias. E ainda, se não tem nenhuma pré-notação na matrícula. Por quê? Porque se tem alguma coisa em vias de ser registrado naquela matrícula ou averbado, terá uma pré-notação. Lá no final do último registro ou da última averbação, vai ter uma pré-notação com o número de protocolo dizendo que naquela matrícula está em processo de registro um determinado título. Esse título ele tem 30 dias para ser registrado, então avalie isso também. Digamos que esteja tudo ok essa parte. Você, então, vai olhar quem é o proprietário. Você vai verificar se aquela pessoa que se apresenta como proprietária realmente é o proprietário da matrícula. E como é que você verifica isso? Consultando os registros. Verifique se tem algum registro naquela matrícula onde ele adquire aquele imóvel. E também tome o cuidado para ver se ele está adquirindo 100% do imóvel, para ver se realmente ele é o proprietário. Por exemplo, ele pode ter recebido por doação aquele imóvel, o registro, então, pode ser uma doação, e essa doação pode ser 50%. Então, o imóvel não é só dele. A pessoa que doou para ele também tem 50%. Então, analise isso. Ou então, ele pode ser um dos herdeiros de um inventário e ter só uma cota daquele imóvel. Então, verifique qual a cota dele. Então, verifique certinho se realmente a pessoa é a proprietária ou quem são os proprietários. Se for casado, precisa verificar o regime de casamento, porque provavelmente vai, a não ser que seja separação total de bens, vai precisar da assinatura do cônjuge, ou como vendedor também, ou como anuente. Então, verifique se a pessoa é casada, verifique o estado civil atual dela. Se ela for divorciada, se na matrícula consta como casada,
e agora ela está divorciada, você tem que verificar se foi averbado o divórcio lá na matrícula e verificar se aquele imóvel ficou 100% para aquela pessoa ou se ficou uma parte para o ex-cônjuge. Então, são todos cuidados que você tem que ter. Você tem que analisar também a descrição do imóvel, como eu falava há pouco. Se for um terreno, você tem que verificar se existe alguma averbação posterior àquela descrição inicial, com algum tipo de retificação de área, por exemplo. Então, é importante que você verifique a descrição do imóvel e também se teve a inserção de nome de rua ou modificação, muitas vezes, do número do imóvel. Pode ser que ele tenha modificado, às vezes, o município ele modifica o número do imóvel, né? Os números nas ruas, às vezes acontece isso, ele renumera os imóveis de determinada rua, então verifique se está tudo certinho na matrícula para não ter problema depois, porque senão você vai fazer uma escritura pública e lá na frente vai dar problema. A data da abertura da matrícula, eu já falei, é importante que você verifique. Se for uma matrícula recente, é bom ter o cuidado de pegar a matrícula anterior para ver se aquela pessoa que vendeu para o atual proprietário não tem nenhum problema judicial, não tem nenhuma ação em andamento, às vezes até tentando anular aquela venda. Então, não custa dar uma olhada no registro anterior, na matrícula anterior, principalmente se essa matrícula atual tiver menos de um ano, é importantíssimo que você verifique isso. A disponibilidade, você tem que verificar se aquele proprietário realmente ele tem a disponibilidade daquele bem, se aquele proprietário é o único proprietário ou se tem outros proprietários, tá? Você tem que verificar todos os registros e todas as averbações constantes na matrícula, para ver se tem, por exemplo, digamos que tem um registro de uma alienação fiduciária, ou de uma hipoteca, ou de uma penhora. Se tiver o registro de uma dessas, você tem que verificar se existe a averbação cancelando esse registro. Digamos que seja registrado uma penhora lá no R5. O R5 tem registrado uma penhora. Lembrando que penhora não impede a compra e venda. Basta que conste na matrícula que o comprador tem ciência de que aquele imóvel está penhorado. Então, não impede a compra e venda. A hipoteca também não impede. O que vai impedir a compra e venda é a alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária é uma propriedade resolúvel, tá? Então, veja, digamos que tenha lá o registro de uma penhora lá no R5 da matrícula. Você tem que procurar uma averbação que conste o cancelamento daquela penhora. Ou então tem uma hipoteca registrada ou uma alienação fiduciária. Você tem que verificar se tem a averbação correspondente. Principalmente quando você pega um imóvel muito antigo, uma matrícula que foi aberta há muito tempo, há 10, 15, 20 anos, normalmente são matrículas com bastante folhas, porque imóveis mais antigos têm uma tendência de ter havido mais transações, compra e venda, garantias e tudo mais. Então, você tem que verificar com cuidado todos os registros e todas as averbações. E se tiver algum registro que inviabilize o negócio jurídico, você tem que verificar se existe a averbação cancelando aquele registro. Ou então pode ser que tenha uma anotação de existência de ação judicial. Se tiver anotação de uma existência de ação judicial, é importante que você verifique qual é essa ação judicial, do que trata essa ação judicial, para ver se, eventualmente, essa ação não pode vir a prejudicar aquele imóvel. Então, todos esses cuidados você tem que ter. Claro, além disso, né, os cuidados a gente já tratou aqui no YouTube, quando a gente conversou sobre promessa de compra e venda e inadimplemento, aí nós temos uma série com vários vídeos. É evidente que você tem que ter uma listinha de todas as certidões que você tem que pedir. O assunto aqui prioritário é análise da matrícula, mas, com certeza, quando você for analisar a matrícula, se tiver anotação de alguma penhora, anotação de alguma existência de ação, você tem que investigar sobre o que se trata essa ação, porque pode ser algo que venha a te dar problema futuro, ou dar problema futuro para o adquirente, para a pessoa que está tensionando
adquirir esse imóvel. Então, verificar as penhoras, as garantias e também as pré-notações. Como eu dizia, verifique se não tem nenhuma pré-notação na matrícula imobiliária. Se tiver uma pré-notação, significa dizer que tem alguma coisa em vias de ser registrado ali. Porque como é que funciona lá no registro de imóveis? Quando você leva um título a registro, seja uma matrícula, aliás, seja uma escritura pública, seja um documento para ser averbado, você vai dar entrada, você vai receber um número de protocolo e o oficial de registro de imóveis ele vai fazer uma anotação, que a gente chama de pré-notação. Ele vai anotar isso na matrícula. Por quê? Porque se alguém for lá pegar uma matrícula atualizada, essa pessoa vai saber que ali está se tentando registrar algum título. E esse prazo que o oficial de registro de imóveis tem para registrar é de 30 dias. Então, estando tudo ok, em 30 dias no máximo, né? O prazo é de até 30 dias, segundo a lei 6.015 de 73. Nesse prazo, então, será registrado o imóvel. Então, verifique se não tem nenhuma pré-notação. Como eu falava, as averbações, para você saber se for um terreno, por exemplo, para você saber se tem alguma construção sobre esse terreno, você tem que verificar se tem a averbação de alguma obra, de alguma construção. Digamos que você vai comprar o terreno, o seu cliente vai comprar o terreno e esse terreno esteja limpo, não tem nada construído sobre o terreno. Mas na matrícula imobiliária tem uma construção ainda ali. Aí você vai ter que pedir uma certidão de demolição. Você vai ter que averbar uma certidão de demolição. E essa certidão de demolição ela é obtida lá no município, lá na prefeitura, onde está localizado o imóvel. Você vai ter que, então, conseguir da prefeitura uma certidão atestando que aquele imóvel realmente foi demolido, e aí, com essa certidão de demolição, será averbada na matrícula, para que aí sim fique demonstrado que não há construção alguma sobre aquele imóvel. Verifique também quando, digamos que seja um apartamento, uma sala comercial, verifique se for uma garagem, uma matrícula de uma garagem, verifique se tem hobby box vinculado ou não no apartamento, se tem hobby box vinculado ou não. Então, são todos os cuidados que você vai ter que ter para que o seu cliente faça um negócio com segurança. E caso esse negócio venha a ser efetivado, quando for fazer o contrato de promessa de compra e venda, caso esse contrato de promessa de compra e venda venha a ser registrado, tem que constar bem certinho a descrição do imóvel, né, a descrição do imóvel e também a qualificação das pessoas, senão você não vai conseguir registrar essa promessa de compra e venda, tá certo? Então, era isso no vídeo de hoje, sobre os cuidados que você tem que ter ao analisar uma matrícula. Espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!